Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Vamos lá, só vou dar uma reforçada, porque eu passei o material para vocês em relação às nanopartículas da síntese, mas aí eu vou estar reforçando aqui para não ter problema, porque vocês já. Aquele material tem até uma apresentação que eu pedi para uma aluna, bem didática, explicando um pouquinho a questão da síntese. Vamos lá. Então, assim, eu vou falar bem rapidamente da síntese no partido de prato de ouro. Eu queria que vocês tivessem essa proatividade para estar verificando e trazer o feedback, mas vamos lá, que além dos links que eu passei que tem aulas ali, eu vou reforçar aqui. Então, o grande ponto que tem é assim, como que eu vou ou tenho uma noção de nanopartículas? É difícil essa disciplina, porque uns questionamentos aí que vocês estão fazendo seriam respondidos com as aulas práticas, que não tem como fazer. Fica bem complicado, entendeu? Então aí também tem aí a aula na sequência da ressonância plasmônica, que eu vou estar discutindo com vocês, e vai ficar mais fácil. Que é o seguinte, então vamos imaginar a nanopartícula de prata. Então a nanopartícula de prata, na verdade eu vou estar usando o sal de prata, que aqui no caso tem o nitrato de prata, tá? E aí eu vou estar reduzindo esse sal de prata, tá? E depois estabilizando esse sal de prata. Então o que acontece? O sal de prata, de nitrato de prata a baixas concentrações, ele é incolor, certo? Mas depois que a gente coloca o reagente, o citrato e o boridrato, ou apenas só o citrato, com também o auxílio da temperatura, a gente já tem o que? A formação da nanopartícula de prata, que essa aqui é a ressonância plasmônica, que a gente vai estar vendo depois na sequência. Que é o que? Tipo, a gente vai agora... a mudança de cor ela é relacionada à ressonância plasmônica. E aí, tanto a prata ou o ouro que a gente utiliza são interessantes porque a mudança que a gente tem no comprimento de onda é na região do visível, então a gente consegue ver. E o comprimento de onda da prata é em torno de 400 nanômetros, tá? Então, essa é a rota, uma das rotas, as várias rotas que a gente tem de prata. E no caso, essa rota a gente pode estar discutindo de duas formas. Primeiro ponto, a gente pode ter rotas que é butt-up e top-down. Então, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, por exemplo, como funciona na prata aqui? É o que eu queria e eu pedi a atividade para vocês, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu tenho aqui o I de prata, que ele vai ser reduzido pelo meu boridrato, né, de sódio. E aí eu vou ter a redução desses íons de prata, tá? Mas depois aí, a partir dos meus íons de citrato, eu vou ter a formação dos clusters, para depois eu ter a formação da minha prata. Então olha que interessante. Eu tenho o íon, depois eu vou reduzir esse íon, aí eu vou formar clusters para eu ter minha nanopartícula. Então isso daqui seria top-down ou bottom-up? Seria bottom-up, tá ok? Então essa rota aqui é bottom-up. O que seria o top-down? É uma coisa que eu vou mostrar para vocês que a gente teria, se tivesse nossa aula convencional experimental, vocês iriam fazer partículas magnéticas e depois vocês vão ter ela em escala macro. E aí vocês iriam triturar força mecânica de fazer que tenha partículas macro para virar partículas nano, tá? Isso você peneira isso, você tem tamanhos do teu interesse. Bem, até que ponto que isso tem relação o tamanho da partícula com a cor total, tá? Aqui é um exemplo de uma nanopartícula de ouro, tá? Porque eu sei que a cor aqui é do ouro, em torno de 519 nanômetros, tá? E se você tem aglomerados dessas nanopartículas, ela já fica azul. Ah, mas como que a gente vê isso? A gente vai usar muito na aula prática, né? Vamos ver como que vai ser isso, né? Depois de passar essa pandemia, não sei como vai ser. A gente usa o espectrofotômetro, porque no espectrofotômetro o ouro esférico, né, no tamanho esférico, ele tem aqui em torno do tamanho específico, tem em torno de 520 nanômetros, etc. Aqui já é o agregado, então você vê que a gente tem aqui várias bandas formadas, entendeu? E é interessante que uma das rotas que a gente faz tipo nanopartícula de ouro, não em formato esférico, e sim ele bastonete, um bastão. Então o que acontece aí, que é interessante? Se você olhar ela assim, ela é esférica, mas se você olha ela aqui, ela tem um formato bastonete, tá bom? Bem, e voltando para a nanopartícula de prata, o que a gente vê? Quando eu faço a diluição do sal de prata, do nitrato de prata, a gente coloca o espectrofotômetro, é algo que eu coloco para vocês fazerem, e aí quando a gente roda aqui entre 300 até 800,
a gente vê que não tem formação de nenhum pico em torno de 400 nanômetros. Mas quando a gente coloca o citrato borideto e deixa a reação à temperatura de ebulição em torno de 100 graus Celsius, a gente já vê que depois de 5 minutos já tem a formação desse pico aqui em 400 nanômetros, tá? Que a gente tá verificando aqui, tá vendo? Então aqui eu não tenho a formação. Quando eu estou com o citrato borideto e com o auxílio da temperatura de 100 graus Celsius, já tem a formação do pico referente à ressonância plasmônica da prata. E o interessante é que quanto mais tempo você deixa, o pico vai aumentando. E aí tem influência de temperatura, tem influência também de pH e etc. Ah, mas pô, professor, como assim? Explica um pouco melhor. E aqui é um outro caso de nanopartícula também de ouro, que a gente pode ver que é a influência do tamanho na coloração. Então a gente vê aqui esses tamanhos de nanopartícula, a gente tem a nanopartícula aqui vermelha, depois aqui ela já começa a ficar amarela, azul e assim por diante. E qual que é o interessante? Além do tamanho, a forma também influencia para essas nanopartículas. E prova disso a gente pode estar verificando isso com o deslocamento das minhas bandas de absorção, tá? E aqui é interessante que esse gráfico mostra a influência do tamanho em função do deslocamento da nanopartícula de ouro em questão. E como elas são produzidas, né? É o que eu tinha perguntado para vocês. Então a gente tem aí o bottom-up e o top-down. Então o bottom-up é a questão do de baixo para cima e no caso do top-down de cima para baixo. Tá? Então aqui são sínteses químicas, né? No caso borideto, citrato e etc. E aqui a gente pode fazer litografia, maceração ou coisa do tipo. Então para ilustrar aqui o bottom-up, que é o exemplo da solução do metal, mais os agentes que eu quero estar utilizando, citrato, borideto, citrato vegetais, tá? E aí a gente consegue a partir disso variar o tamanho, a forma e também a questão da agregação. Então aqui é um exemplo aqui da solução do metal, mais o meu solvente de interesse, né? Que tem a função de ser agente redutor e estabilizante também, estabilizador. No caso, citrato borideto, citrato sozinho e etc. Bem, e aí o top-down, aqui fica bem fácil de entender. Então eu tenho aqui, por exemplo, partículas magnéticas de tamanhos micrômetros, né? Onde ao fazer a maceração a gente consegue que ele vá para a escala nanométrica. Então aí eu tenho, por exemplo, via tratamento físico, mecânico, eu tenho aqui a produção da minha nanopartícula. Tá? Isso aqui eu acho o jeito mais fácil de a gente visualizar a questão de nanopartícula. E aqui também em tratamento químico a gente pode ter toda essa questão aqui estrutural, como litografia com laser também e etc. Então aí vocês vão estar explicando um pouquinho melhor aí, que são do top-down e do body-up. Quais são as aplicações, já finalizando? Então a gente tem aqui ele como agentes bactericidas, fungicidas, biosensores, marcadores biológicos, parte de embalagem, tem até uma aluna que está trabalhando com isso, ela vai trabalhar com nanoemulsão, revestimento de materiais. E o interessante é que as nanopartículas de prata, que usualmente elas têm atividades bactericidas, elas agem de qualquer forma, de que forma? Na parede celular. Tá? Então, e aí tem um ponto importante, existe o tamanho ótimo, ideal, para que ela tenha atividade bactericida. Passou do certo tamanho, ela não tem atividade bactericida. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho com nanopartícula de prata, tenho aí um artigo que está rodando ainda, tive alguns alunos que trabalham com isso, mas as que a gente estava fazendo não estava dando atividade bactericida. Então a gente teve que fazer uma modificação, eu acho que era 30 nanômetros, tinha que ser menos de 30, para poder dar atividade bactericida. Tá? E prova disso hoje a gente tem aí máscaras com nanopartículas de prata que são utilizadas aí para o Covid. Tá? Aqui um exemplo bem legal, mostrando a questão das nanopartículas de prata, mostrando o halo de inibição. Então a gente vê aqui o controle, concentração 3, nanopartícula, 6, 9, 12. Então a gente começa a ver que a partir do 6 já tem aí a atividade bactericida. Quanto maior a concentração, maior a atividade. Tá? E é importante saber qual o tamanho da nanopartícula para isso. Aí tem tratamento para efluentes, tá? Então aqui tem exemplos aqui que tem atividade contra S. aureus, E. coli, etc. Aqui tem para a parte de investimento em embalagem, né? Então aí para biopolímeros, pectina, alginato, etc. E para a parte também de revestimento de materiais, para formar os biofilmes, né? No caso microbianos. Aqui a parte de tratamento de pele, eu trabalho com isso também, né? Também tem trabalhos que a gente incorpora a nanopartícula de prata e de ouro no látex. A prata
visando a atividade bactericida para queimadura, etc. Implantes artificiais e etc. Tá? Tem a parte do sensor, que é essa parte mais química, físico-química, visando a interação com íons metálicos ou coisa do tipo. Marcadores biológicos, e assim vai, o leque de possibilidades aumenta, tá? E aí, só para a gente ser bem rápido, sucinto aqui, para não ficar perdendo tempo, tem um trabalhinho bem legal aqui, que é onde fala o efeito do pH na temperatura na síntese da nanopartícula de prata. Até foi uma atividade que eu passei para vocês. Mas aqui usando o extrato vegetal. O extrato vegetal ele vai ter a função do agente redutor e estabilizante para fazer a minha síntese, tá? Então vamos lá. Então lembrando que a prata absorve em 400, então vai dar a banda do espectrofotômetro em 400 nanômetros, tá? A banda plasmônica. Então que usou aqui essa planta aqui lá do Iraque, e aí que foi feito? Foi feito análise, tá? Variando aí o efeito do pH, o efeito da temperatura e o quanto que isso vai influenciar nas bandas de absorção. Então o que ele pôde observar aqui, ó, olhando aqui? Que o pH 9 teve uma banda maior, certo? Tá? Então, formou mais a tua prata, entendeu? O que mais aí que foi feito? Vamos ver se tem aqui. Desse aqui é devido ao pH. Eu quero ver a temperatura, que eu tinha visto também. Aqui, temperatura, ó, temperatura de 45, esse gráfico tá feio também. De 45 aqui foi que teve uma formação maior, tá? Estou mostrando que nesse caso a temperatura ótima seria 45 graus Celsius. E aí faz um teste relacionado ao halo de inibição. Então ele testou aí as nanopartículas, tá? Em micro-organismo. Vamos colocar aqui uma fotinha aqui, não sei se vai ficar bom para vocês verem. E aí eles estão avaliando. Então isso aqui seria o controle, a ciprofloxacina. O DMSO seria o controle positivo, ou melhor, negativo aqui no caso, né? E aí foi variando aí as proporções da prata para verificar aí se teve atividade ou não, tá? Então, em suma, para resumir de uma forma bem rápida e direta isso daqui, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Que acontece? Bottom-up, top-down. Aqui no caso a gente tem aí o bottom-up, onde a gente tem aqui uma reação química, que a gente tem os íons. A partir dos íons a gente tem depois com a redução a formação aí da minha prata reduzida. Depois aí eu vou ter, via o boridreto, com os íons de citrato, eu vou estar fazendo os clusters da minha prata para depois eu ter a minha nanopartícula, tá? Então aqui é um exemplo da influência do tamanho em relação à cor, ou melhor, a absorbância, que a gente vai ver no espectrofotômetro. E aqui entra a questão que a gente falou, bottom-up, top-down. Então, bottom-up, então no caso aí eu tenho algo pequeno que vai ficar grande, e no caso top-down eu tenho do grande que vai estar ficando pequeno. Um exemplo típico é a maceração, tá? Então isso daí que vocês vão estar fazendo, o embasamento, já está naqueles links, mas aqui estou reforçando para vocês da atividade que eu pedi. E também tive a conversa com alguns aí, e a atividade vai passar a cada 15 dias, tá? Então tem essa atividade que já foi passada, não tem como voltar. Então vocês vão ter mais duas atividades. Uma atividade na segunda semana, não, no meio de setembro e uma no final, e fecha aí, tá? E vai ter ainda uma apresentação gravada, que vai ser no final de setembro, e a gente fecha aí a questão da disciplina, tá? E eu vou passar aqui na sequência a questão da ressonância plasmônica, tá bom? E tem um vídeo muito bom que o Leonardo também fez, também vou passar o link para vocês verem para reforçar, tá bom? Então é isso aí, um abraço. Deixa eu sair aqui e fechar, né?